14, livro de João, Evangelho, capítulo 14. Nós vamos ler um texto só, um verso só, como nós, talvez eu digo nós, os irmãos talvez não tenham vindo no domingo, mas usei esse texto, não concluí. Eu gostaria de concluir com os irmãos numa pequena reflexão. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Do verso 1 ao verso 3, domingo ali só, a primeira frase do versículo 1, hoje eu quero ler 3 versos. 14 de João, Evangelho de Jesus Cristo, diz assim: não se turbe o vosso coração. Recebe isso na tua vida, meu irmão. Não se turbe o vosso coração. Não perturbe o teu coração. Deixa ele em paz com Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Leia o texto comigo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que aonde eu estou, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. Abençoa-nos, Senhor, nessa pequena reflexão, em nome de Jesus. Amém. Poder ocupar o seu lugar. No domingo eu falei de 4 convites que Jesus havia feito aos seus discípulos, depois de uma série de revelações que ele dera aos seus discípulos que estavam ali, reunidos num cenáculo com ele. Volto a repetir, eu olho para aquilo como um momento de ceia, uma mesa, onde estavam ali seus discípulos, Jesus, e Jesus estava dizendo para eles: eu vos amei com amor perfeito, eu vos amei de tal forma que esse amor é o amor que eu quero que vocês vivam. Ele aponta ali o sentido, o verdadeiro sentido da fé cristã, o que norteia a vida de um cristão: o amor perfeito, o amor de Deus, o amor de Cristo. Mas esse discurso não para aí, não fica só na melodia do amor. O discurso vai apontando o exemplo de ser humilde, talvez descartando completamente a ideia que eles tinham de que eles deveriam escolher, ou que Cristo deveria escolher logo alguém para ser o primeiro, para ser o chefe, para ser o representante do ministério apostólico. E ele deu o exemplo dizendo: assim como eu fiz, lavando os pés de vocês, façam uns com os outros, para mostrar que quem lava é o mestre, mas quem recebe é o servo. Portanto, não há diferença de quem lava para quem está sendo lavado, porque se vocês fizerem isso, vocês estão seguindo o meu exemplo de mestre. Mas se vocês deixarem se lavar, vocês estarão seguindo o exemplo de um servo. Então, assim como eu fiz, façam entre vocês. Não é um se destacar para lavar os pés de todos, são todos lavando os pés dos outros. Mas Jesus não para por aí no lava-pés. Ele diz: há entre vós um que me trairá. E não fica só na indicação de um traidor, fica também no desapontamento, na perplexidade dos discípulos em ouvir Jesus dizendo: Pedro, você vai me trair, você vai me negar perdão. E os discípulos talvez tivessem olhado dizendo assim: mas como assim? Sempre esteve em proeminência, sempre foi aquele que disse tantas coisas, e ele vai lhe negar 3 vezes? E para piorar e para aumentar o discurso, ele diz: e eu também vou para um lugar que vocês não poderão vir agora. Depois que ele discursa, os discípulos talvez tenham vivido um momento de extrema tensão. Como nós vamos viver aqui sem Cristo, se ele disse aqui agora para nós que há um traidor,
Pedro vai negá-lo 3 vezes, e ele não vai permanecer conosco, como é que nós vamos viver? E Jesus começa dizendo: não turbe o coração de vocês. O capítulo 14 começa com Jesus tranquilizando os seus discípulos, dizendo: calma, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam o teor da minha revelação, porque é necessário que isso vos aconteça, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem seja entregue pelos homens, ele morra, ressuscite ao 3º dia, e depois volte para quem de direito, que é o próprio Pai. E ele convida aqueles discípulos a não ficarem com o coração abarrotado com as revelações. E no versículo 1, na primeira parte, ele: não se turbe o vosso coração. Mas Jesus não para aí. Na mensagem tranquilizadora, ele chama a atenção deles para confiarem e continuarem confiando. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus sabia que os seus discípulos, eles pegavam uma informação e transformavam essa informação em alguma coisa tão grande que ele tinha que tranquilizá-los, dizendo: calmem, não se turbe o coração de vocês. E hoje eu quero destacar os outros 2 convites que eu não mencionei no domingo, e talvez esses 2 outros sirvam para nós no dia de hoje. Não se turbe o teu coração, confie e continue confiando no Senhor. Mas o 3º convite que Jesus faz está no versículo 2, que nós acabamos de ler, diz: na casa de meu Pai, meus irmãos, há muitas moradas. Jesus agora tira os olhos da confiança, tira os olhos da esperança e diz assim: não vivam à luz desse mundo, vivam à luz da eternidade. Jesus os convida a sair de uma dimensão humana e viver numa dimensão eterna. Bispo Rubem pregou uma mensagem no domingo pela manhã, usando o capítulo 3 de Colossenses, quando Paulo, ele diz: portanto, ele está concluindo um pensamento do capítulo 2, do capítulo 1, onde ele fala da vida cristã, e diz: portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, pensem, busquem as coisas que vêm lá do alto. Jesus então, ao os convidarem a sair desse campo humano e a olharem para o campo eterno, está dizendo para eles: não vivam sob a tutela desse mundo, não vivam sobre a ideia de que esse mundo vai trazer felicidade para vocês. Crede em mim, crede em meu Pai, não se turbe o coração de vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos cômodos, há muitos lugares na casa de meu Pai. Não fiquem preocupados, não fiquem turbados. O mundo não é o lugar que Cristo foi preparar para mim, para você passarmos a eternidade. Quando ele disse eu vou, ele não foi preparar o mundo, ele não foi para preparar o mundo como um lar para mim e para você, ele foi preparar um lugar todo especial. Ele está dizendo: vocês não podem ir comigo, porque aonde eu vou preparar um lugar para que vocês passem comigo uma eternidade. Tirem os olhos daqui, tirem os olhos daqui. O cristão tem que viver com os pés aqui e com a cabeça no céu. Eu tenho que viver aqui trabalhando, comendo, me vestindo, cuidando dos meus filhos, mas com o meu coração no céu. Eu preciso olhar para o mundo, mas eu preciso olhar para a eternidade. Eu preciso olhar para tudo. Eu não vou deixar de me vestir, eu não vou deixar de comer, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de fazer nada. Mas os meus olhos, o meu coração precisam estar direcionados aonde de fato eu vou passar uma eternidade com Deus. Nós precisamos tirar os nossos olhos. Ele, irmãos, olhou para os discípulos e os convidou a olharem a luz da eternidade. No entanto, nós vivemos turbados por acreditar ser aqui, neste mundo, nesse tempo, o lugar onde os nossos sofrimentos findarão. Eu disse isso no domingo, mas Apocalipse 21:4, se você quiser abrir, ele vai nos afirmar que o fim de tudo, o fim do sofrer, o fim da dor, do pranto, da lágrima, não é aqui. Apocalipse 21:4, ele vai nos afirmar assim. Se você puder ler comigo em alta voz, ele vai dizer: e lhes enxugará dos olhos. Leia comigo: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Aquilo, olha para mim, aquilo que nos causa dor da separação, aquilo que nos causa dor porque perdemos alguém querido, não haverá mais. Ele diz: eu vou enxugar dos olhos de vocês toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá o quê? Luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Ele diz: porque todas essas coisas passaram.
As primeiras coisas já passaram. Mas nós vivemos com o nosso coração turbado, abarrotado por acreditar às vezes, de colocar os nossos pés aqui e firmar que aqui, ou afirmar que aqui é o lugar onde os nossos sofrimentos vão acabar, as nossas dores, a luta vai acabar. Mas não é aqui, é no novo céu, é na nova terra, é quando Ele vier para nos tirar. Irmãos, a vida cristã não pode ser vivida com a perspectiva daquilo que vamos viver aqui, mas na perspectiva que ainda vamos viver na eternidade. 1 Coríntios 15:19, Paulo disse: a nossa esperança em Cristo. Se a minha confiança em Jesus, se a minha entrega a Jesus me limita somente a viver uma vida no campo humano, no campo terreno, a Bíblia fala que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Enquanto alguma coisa não acontecer na minha vida, e se Jesus voltar antes? E se Ele chamar a sua igreja antes e as coisas não acontecerem, você prefere que as coisas aconteçam ou do que você ir com Ele? Nós precisamos olhar, irmãos, e aceitar o convite que Jesus faz aos seus discípulos, viverem a vida à luz da eternidade, viver a vida cristã à luz do que está sendo preparado para nós. Ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês, e assim como eu fui preparar, eu também vou voltar para tirar vocês daqui, para levar vocês para mim, para vocês viverem comigo eternamente. Muitas pessoas estão vivendo de modo infeliz, por limitarem as suas esperanças apenas a esta vida, apenas a perspectiva dela está aqui, é o imediatismo, é a vida de agora, é o momento de agora que é importante para ela. 2 discípulos de Jesus olharam para a situação de um Cristo morto, mas já ressuscitado, e não entenderam, e eles disseram assim, lá no capítulo 24, versículo 11 de Lucas, ele diz: ora, nós esperávamos que Ele viesse para redimir a Israel. A visão deles estava na remissão da pátria, na remissão do Israel humano, terreno. Não estava num Cristo ressurreto que redimiria todos para levar para a sua eternidade. Se você quiser ler capítulo 24 do Evangelho de Lucas, volte um pouquinho, olha a perspectiva humana que limita e tira os nossos olhos do céu e põe os nossos olhos na terra. Lucas 24, perdão, é verso 21. Vamos ler juntos? Todos, vamos? Ora, olha o que eles disseram: nós esperávamos que fosse quem? Que fosse Ele, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, o que diz o texto? E já este é o terceiro dia desde que as coisas se sucederam. Eles estavam com os olhos voltados para cá, não com a luz da eternidade. Vivemos às vezes assim. O convite de Jesus, portanto, irmãos, era para que eles não depositassem a confiança nas coisas daqui e de agora, mas nas coisas futuras. Quantos trabalham só pensando em deixar as coisas aqui, porque um dia vai viver na eternidade? Quantos talvez vivam e pensando assim: mas o pastor está dizendo que não vale a pena eu juntar tesouros, não vale a pena você juntar tesouros e pôr neles o coração. Mas trabalhar e adquirir, isso faz parte da vida que Jesus estabeleceu para mim e para você, porque Ele disse que aqui nós vamos comer também o melhor da terra. Então trabalha, construa, ganhe e vivam sobre essa bênção, porque a bênção de Deus é para você e para mim. No entanto, não ponhas nela o teu coração. Se você enriquece, não ponha nela, na riqueza, o seu coração, mas ponha na luz da eternidade, de que um dia tudo isso vai passar e nós estaremos para sempre com Ele. Crer em Jesus, irmãos, é o único remédio, é a única alternativa para nós curarmos a doença do coração ansioso e turbado. Se as coisas não mudarem, nós devemos continuar crendo nele. Se as coisas não melhorarem, nós devemos continuar acreditando nele. Se o casamento não for transformado, se o marido não for mudado, nós devemos continuar confiando nele, que Ele está nos preparando um lugar melhor, que Ele está nos preparando uma esperança lá no alto para vivermos com Ele, se a cura não chegar.
nós devemos continuar crendo nele. Diga comigo, eu preciso continuar crendo em Jesus. Nosso dever, diga comigo, meu dever. Se você quiser, diga mais forte, o meu dever é viver como se a cada dia eu me aproximasse do meu verdadeiro lar. Quando você viaja, você está doido para voltar para sua casa. Sua cama, sua sala, sua cozinha, suas panelas, seu banheiro. Você está na casa de alguém. Você olha desejoso, Cirico. Porque tem gente que quando viaja, eu não gosto de tomar banho em banheiro de ninguém, não gosto de usar banheiro de ninguém, gosto do meu banheiro. Não gosto de sentar na sala de ninguém, gosto da minha sala. Tem pessoas que são assim. Nós devemos viver assim aqui nessa terra, irmãos. Nós devemos ansiar todos os dias pelo nosso verdadeiro lar. Nós devemos ansiar todos os dias pelo lar que Ele constituiu para nós. Diz, esse lugar eu estou preparando para cada um daqueles que confiam em mim. Nosso dever é olhar para frente. Nosso dever é olhar para a recompensa. Nosso dever é olhar para a pátria. Nosso dever é olhar para Cristo, que nos capacitará a triunfar em meio a toda e qualquer turbulência desse mundo em que a gente possa enfrentar. Meu dever é olhar a cada dia, dizer, meu lar está se aproximando. Jesus vai voltar, Ele vai me pegar, Ele vai me levar daqui, e toda dor vai acabar, todo sofrimento vai acabar, e isso tudo vai acabar. Diga, vai acabar todas as coisas. Todas as coisas. Quarto convite que Ele faz para finalizar. Ele não só convida para viverem à luz da eternidade. E esse convite serve para mim e para você. Quantos creem na volta de Jesus? Que saudade do João. Não é você não, João. Eu gosto de você para caramba, mas é do outro João, que dizia Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que saudade daquele homem. Porque essa verdade que ele pregava era a única mensagem que aquele homem pregava em sua vida. Ele não tinha uma outra mensagem. Jesus Cristo voltará. Quando você encontrava com ele, você falava, paz, João, ele, Jesus Cristo voltará. Quando nós fomos visitar eu e o pastor Arlindo, ele no hospital, você está pensando que ele disse outra frase para mim, pastor Arlindo? O que ele disse, pastor Arlindo? Voltará. Ele já deixava a primeira frase, ele diz, voltará, voltará. Ele cria nisso e Jesus voltou para ele, irmãos. Para ele, Jesus já voltou. Ele está descansando, ele olhou para a recompensa, ele olhou para frente, ele olhou para a pátria eterna, ele olhou para aquele que tinha e deu direito a ele de ter essa esperança. Deus nos deu essa esperança, irmãos, de que um dia tudo isso vai pagar. Olhe com um olhar para a eternidade, pela luz da eternidade. Pastor, mas minha vida está tão boa aqui mesmo, você quer ficar? É um direito seu, mas esse mundo não vai melhorar, a lagoa não vai ser despoluída, as montanhas não serão reflorestadas, as matas não serão reflorestadas. Ah, pastor, mas tem muita gente, irmão, mas esse mundo não vai mudar. O único lugar que a gente tem que olhar é para o nosso lar, onde nós estamos nos encaminhando dia após dia. Mas Jesus convida a crer na sua volta. Versículo 3 do capítulo 14, ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, ele diz o quê? Vamos falar igual João? Voltarei. Vamos ler esse versículo mais forte, diz assim, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou. Só tem um detalhe nessa história toda. A volta de Jesus é um direito exclusivo de quem crer, confia e de quem guarda a palavra de Cristo. Diga comigo, a volta de Jesus é um direito exclusivo de quem crer em Cristo e guarda a sua palavra. Versículo 15 vai dizer o seguinte, se me amas, se me amais, do mesmo capítulo 14, se me amais, ele diz, guardareis os meus mandamentos, e eu. A gente às vezes, pelo texto em negrito, a gente impede a sequência da leitura e perde a compreensão. Olha o que diz o texto, se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Portanto, eu, a partir do que você faz, rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador. O direito a viver uma vida plena com Deus, na esperança da vida eterna, na esperança de que tem um termo muito interessante nessa palavra chamada casa, que é moni. Sabe o que significa moni? Cômodos. A gente canta canções dizendo assim, as mansões celestiais. Aí o crente fica aqui na terra dizendo assim, hoje eu moro numa casa de um quarto, sala, cozinha, banheiro, uma varandinha pequena, mas vou ter uma mansão no céu. Moni, filho, cômodo. Mas é um cômodo onde Deus está. Ixi, estou feliz não, pastor, pensei que era um negócio mais sofisticado, né? Com drywall, né? Aquelas luzes de canto, né? Aqueles lâmpadas de croica, aquele tapete bonito, né? Que a gente parece estar flutuando. Diga comigo, moni, cômodos, aonde Deus está. Eu prefiro estar no moni do que nas mansões. Aí quando o pastor prega, mas eu pensei que a gente ia para a Rua de Ouro, mas a Bíblia fala de Rua de Ouro, e eu creio que na casa que Deus está habitando, há muitos cômodos para mim e para você, preparados por Jesus, com ruas de ouros, mas com a presença dEle, todos os dias, para que a gente diga para Ele, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Quantos farão isso lá em cima? Eu espero te ver lá, hein? Eu também, em nome de Jesus. Mas esse direito é exclusivo do crente, que crê, que confia e que guarda a sua palavra. Jesus disse, irmãos, que Ele era o caminho que eles deveriam seguir. Quando, na iminência deles estarem sozinhos, Ele disse, crede em mim, crede em meu Pai. Eu estarei preparando lugar para vocês e voltarei para buscar a vocês. Talvez eles precisassem de alguma coisa a mais e diz, calmem, eu sou o caminho que vocês devem seguir. Eu sou a verdade que vocês devem crer e eu sou a vida pela qual vocês devem ter esperança. Nós estamos guardados pela verdade. Nós estamos sendo guiados por essa verdade. Nós temos sido fortalecidos pela verdade, cremos nela e é nela que nós nos ancoramos, mas estamos também guardados pela vida e a vida de Deus que tem nos dado esperança para que a gente prossiga até o fim e possamos chegar juntos lá e vivermos no moni, lá nos cômodos, lá na casa. Eu não sei se o moni é um cômodo enorme, eu não sei, mas quando eu for eu vou saber. Eu quero te encontrar lá também junto conosco, em nome de Jesus. Meu irmão, quando Jesus nos convida a confiar nele, Ele nos assegura que a verdade triunfará sobre o mal. Você crê nisso? Você confia em Deus? Então creia que a verdade triunfará contra o mal. Os discípulos talvez amedrontados, porque Jesus não estaria mais com ele durante um tempo, Ele diz, a verdade triunfará sobre o mal. Crede em Deus, não se turbe o vosso coração. Como eu brinquei, o mar pode estar pegando, o oceano pode pegar fogo. Creia em Deus. Quando Jesus nos convida a confiar nele, é porque Ele triunfará e nós triunfaremos. Diga comigo, Ele triunfará e nós triunfaremos com Ele. Aí tem um texto que diz, quando a voz do arcanjo soar, Cristo então aparecerá nas nuvens com poder e glória, e Ele julgará as nações, lançará o diabo e os ímpios num lago de fogo, e nós estaremos no novo corpo, então estaremos com Ele por toda a eternidade. Pastor, não tem nada para cá? Não, tem tudo para lá. Meus pés aqui, meu coração no céu. Meus olhos trabalhando aqui, meus pés caminhando aqui, minhas mãos trabalhando aqui, mas o meu anseio é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meu anseio, o seu anseio, o anseio da igreja deve ser, ora vem Senhor Jesus. E se na hora que eu estiver terminando a cumieira da minha casa, colocando a última manta
de grama no meu jardim, e plantando o meu sagu com a lâmpada verde, e dizendo: agora eu vou viver. E Jesus voltar: meu irmão, deixe a comieira de lado, deixa a pontinha da grama, deixa tudo, e não põe os teus olhos na vida daqui de baixo, mas na vida que proposta para nós na eternidade. Essa mensagem. Mas enquanto esperamos esta volta gloriosa, Ele nos deixou recursos poderosos. Versículo 16, eu quero convidar os irmãos para me ajudar aqui a servir a Santa Comunhão, os músicos também. Olha os recursos que Ele nos deixou. Versículo 16. Vindas do Espírito dEle. Olha os recursos que Ele nos deixou. Primeiro recurso: consolo e verdade. Leia comigo o verso 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o quê? Conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Você quer ver o que Ele deixou mais? Um Espírito paterno para nós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas Ele nos deixou também a sabedoria para vivermos aqui enquanto Ele não volta. Lá no versículo 26: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ele nos deixou por fim um espírito de paz. Ele disse no verso 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele voltará. Enquanto isso, nós temos a paz, a sabedoria, a companhia dEle, e nós temos uma promessa. Deus e Pai, que o Senhor possa renovar os nossos corações nesta noite e nos fazer viver à luz da eternidade e da verdade bíblica de que o Senhor voltará para retirar-nos daqui desse lugar. Por isso, Senhor, através dos elementos da Santa Comunhão que serão distribuídos agora, o Senhor possa estar reafirmando no nosso coração toda esta verdade da nossa pátria celestial, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem servir.